que é a convocação da seleção brasileira, irmão? Quero saber já de antemão, o que você achou dessa lista? Algumas coisas aí não estão agradando a torcida no geral, os brasileiros e tudo mais. Quero saber de você, cara. Gostou dessa primeira convocação de Dorival Júnior? Primeira lista aí do professor Dorival pros amistosos, né? São pros amistosos e também pros jogos de eliminatória. Tem Copa América mais pra frente. Essa primeira lista aí dessa convocação oficial, Vinícius Sampaio, o que você achou? Eu já deixo claro aqui que tem alguns nomes que me incomodam. Eu tenho quase certeza que você também, né? Complicado, né? Tipo, Dorival, obviamente, tem seus nomes de confiança, já que é um técnico que no ano passado trabalhou, né? Até esse ano, né? Já começou o ano trabalhando por São Paulo, praticamente. E aí ele sai, vai para a seleção brasileira, né? Assume o lugar do Fernando Diniz. Só que tiveram alguns nomes para mim que, na minha opinião, me incomodaram, cara. Assim, vamos falar sobre a seleção toda ali, na arquivinha. Vamos lá. Os goleiros foram Bento, Ederson e Rafael. Desses nomes aí, o Rafael é o nome que mais me incomoda, por mais que esteja vivendo um bom momento no São Paulo, seja, tipo assim, talvez um dos melhores goleiros do São Paulo pós-Rogério Ceni, já que o São Paulo sofreu muito com insegurança no gol, insegurança com o Jandrei, o próprio Denis, que era o reserva imediato do Rogério na época e tal. Mas, se a gente for colocar no âmbito Brasil, ele não é nem top 3. E se a gente for colocar no âmbito goleiros brasileiros, tipo, no mundo todo, aí ele cai ainda mais. Então, acho que tem alguns goleiros que estão à frente dele, sendo bem sincero. Não, tô contigo. E em relação a defensores, Beraldo, o que tu achou? Eu achei interessante, cara. Acho que faz sentido. Que é um jogador que é de confiança também do Rogério. De confiança também do Dorival. Sim. Já que trabalhou com ele ano passado no São Paulo. Só que é um jogador que está numa crescente absurda. Ele já conseguiu ser titular em alguns jogos do PSG, foi titular na Champions League, por exemplo, e ele tem aquela versatilidade, né, o Beraldo, porque pelo fato dele ser muito jovem e ser muito rápido, ele consegue também jogar como um lateral em alguns momentos da partida. Então, essa versatilidade para a seleção que tem um limite de convocações, eu acho interessante porque você tem um jogador ali que pode jogar em outra função a não ser zagueiro, né? Cara, eu tô contigo nessa. Dos defensores, alguns nomes me incomodaram aí. Só que o Beraldo é um nome interessante porque é um jogador promissor. É um jogador pro futuro e é isso que a seleção precisa pensar agora. A gente já tá pensando em 2026 e eu acredito que o Beraldo, indo pro PSG como ele foi, e mantendo essa média regular, como você falou, de começar aí jogando, pegando ritmo, tem tudo para chegar na Copa de 2026 muito bem, porque é um bom jogador. Só que, cara, você pega alguns nomes como Murilo do Palmeiras, fez uma boa temporada no passado, mas eu não acho que é um jogador de seleção brasileira. Cara, Ian Couto faz alguns jogos bons no Girona, mas não me agrada muito esse nome. A gente sofre muito com essa lateral direita, então é difícil, é complicado. O Wendel do Porto é um nome novo para a seleção brasileira, mas você pega os próprios torcedores do Porto, quando ficaram sabendo da convocação, falando que a seleção tá fraca, o que tá acontecendo. Ficaram muito surpresos. E Ayrton Lucas, por mais que seja um bom lateral, eu também não acho que é um jogador de seleção. Eu não vejo ele como um jogador de seleção brasileira. Não. Eu acho que o Dorival pensou muito, principalmente nessa parte defensiva, em trazer jogadores de sua confiança mesmo, sabe? Que ele traz o Ayrton Lucas, que trabalhou com ele no Flamengo, ele traz ali o Beraldo e tudo mais, traz o Rafael de goleiro. Só que assim, cara, vamos supor que essa lista é para uma Copa de imediato, para o Brasil vai para a Copa com essa lista, eu não crio expectativa nenhuma. Nenhuma. No caso do Ian Couto, cara, eu acho que é muito mais pela carência do que tipo assim, muito mais pela carência do que por opção. Porque se a gente for colocar na ponta do lápis, de todos os laterais que estão disponíveis, eu acho que o Ian Couto é o que se apresenta o melhor futebol ultimamente. E tal. Tá no Girona, que é a sensação do Campeonato Espanhol, um dos times que vem ali sendo pedra de tropeço dos grandes, menos agora contra o Real Madrid, que o Real Madrid passou o carro. Mas eu acho que é o melhor nome que se apresenta atualmente, tá ligado? Tentamos Emerson Royal, não deu certo, entendeu?
tentamos outros nomes, não deram certo, e aí chega ele ao lado do Danilo para fazer essa lateral direita provavelmente, né? O Danilo também que é um jogador que tem multifunção, né, dentro de campo, joga também de lateral O Danilo direito. já tá consolidado na seleção, né? Ele joga de lateral direito, mas também joga de zagueiro e vem jogando assim na Juventus como zagueiro ali numa linha de 3 defensores. Em questão do Ayrton Lucas, eu acho que tinha alguns nomes que poderiam até surpreender por estarem melhor, em uma fase melhor, mas aí cai no que você disse, né? No que a gente disse a respeito do Dorival ter seus nomes de confiança. O Ayrton Lucas, por exemplo, foi um jogador que com o Dorival Júnior teve uma das suas melhores fases no Flamengo, né? E tal, vencendo. Porque a melhor fase para mim do Ayrton Lucas foi na época do Vitor Pereira, só que na época do Vitor Pereira o Flamengo não vencia, né? E dependia muito do Ayrton Lucas no setor ofensivo. Agora com o Dorival, o Ayrton Lucas foi muito bem, vencendo títulos, né? Então acho que é por isso que o Dorival tem ele como nome de confiança. Sim. E o Wendel, tu gostou desse nome? Cara, é um nome que é uma incógnita e tal. Uma incógnita. O Wendel é um jogador que, tipo, tá no Porto, não joga, tipo assim, os torcedores não veem como um jogador, tipo assim, uma certeza absoluta. Os próprios torcedores do Porto ficaram surpreendidos. A gente chegou a ver alguns comentários no Twitter e tal. Então acho que fica um pouco estranho a respeito disso, entendeu? Acho que poderia até ser outros nomes, cara, na lateral esquerda, mas sejam nomes que não sejam tão badalados e tal. Eu não entendi muito essa questão do Wendel, porque não é um nome de confiança do Dorival e ele também não vinha sendo convocado. Então tá meio que no scout, talvez, do treinador. Acho que é mais um teste, né? Exato. Só que o complicado mesmo, na minha opinião, é que o que acontece? A gente tá no período de testes, por serem amistosos. Mas, cara, são amistosos contra a Espanha e a Inglaterra, sabe? Se você não traz a nata da nata para enfrentar seleções desse tipo, a gente acaba meio que queimando o cartucho, porque uma das nossas principais reclamações como torcedores da seleção brasileira no ciclo passado foi que a seleção não enfrentava outras seleções da Europa, só enfrentava as seleções da Ásia, ou então América Central, como sei lá, Coreia do Sul, Honduras e tal, ou então as próprias seleções aqui da América do Sul, que tipo Venezuela, Colômbia, etc., nas eliminatórias, e a gente não tinha um desafio contra o futebol europeu, contra as melhores seleções. E aí, quando a gente tem esse desafio contra seleções que já estão consolidadas, como Inglaterra e Espanha, a gente leva uma seleção que é uma seleção de início e tal, que tem nomes que, na minha opinião, não devem seguir na seleção das próximas convocações. Acho que isso é o que complica um pouco, sabe? Mas aí eu já te pergunto, nessa lateral esquerda, você consegue ver pelo menos um nome assim que ficou faltando, na sua opinião, que poderia ter saído Ayrton Lucas ou Wendel para chamar essa pessoa? Cara, é bastante complicado, mas, tipo, muita gente não gostou dele, mas o Carlos Augusto, da Inter de Milão, ele vem sendo titular na Inter, entendeu? E é um nome que já vinha tendo sequência. Então, acho que ele podia ter uma oportunidade também, porque vem jogando bem. Quem viu a partida, por exemplo, da Inter contra o Atlético de Madrid, na ida, né, do jogo entre Inter e Atlético de Madrid da Champions League, viu que ele jogou bem e tal, é um cara que é bem atento, recompõe muito bem defensivamente. Então, acho que, tipo assim, nomes que já haviam sido chamados anteriormente poderiam ter uma segunda oportunidade. O próprio Caio Henrique, cara. Caio Henrique, lateral do Mônaco. Eu não sei como tá a situação dele, se ele tá lesionado. Esse nome me agrada. Não, mas esse nome me agrada bastante, entendeu? Eu acho que o Caio Henrique, para mim, tem que ser um dos principais laterais esquerdos do ciclo, entendeu? Desse ciclo, eu acho que ele tem que ter uma vaga cativa ali, porque, pô, mano, o moleque vem jogando muito, foi o destaque da Ligue 1. Na verdade, foi o destaque da Ligue 1 durante 2 anos seguidos, né, no Mônaco. Então, acho que ele merece uma atenção. Ele tá machucado mesmo, o Caio Henrique, mas tá machucado, né? Tem tudo para ser, talvez, o principal nome aí do próximo ciclo. E a gente passa para os meios campistas, aí tem alguns nomes muito interessantes, só que acho que até alguns também que não agradam tanto. A gente começa com o André do Fluminense, acho que é unanimidade. Tem que estar na seleção brasileira. Bruno Guimarães também é um jogador pro ciclo. Aí chega Casemiro, já não me agrada. Vou listar todos aqui antes da gente falar nome por nome. Andrés Pereira, me agrada também. Paquetá, certo. Douglas Luiz, bom jogador. Chega o João Gomes, promissor também. E aí Pablo Maia. Eu acho que desses
desses aí, desses 2 nomes não me agradam tanto, vou ser bem sincero, que é o caso do Casemiro, que eu acho que é um Sim. jogador já com uma idade muito avançada, não tá nem na melhor fase dele, tá assim, não tá muito bem, e o Pablo Maia, que é um jogador de São Paulo, só que assim, é um nome de confiança do Dorival, só que mesmo no São Paulo, mesmo na melhor fase dele, eu não acho que ele é um jogador nível seleção brasileira, no momento, não acho mesmo. Concorda? Eu acho que esses 2 nomes destoaram um pouco ali na lista do meio campo. Eu acho que destoaram porque o Casemiro não vem apresentando um bom futebol. O Casemiro não vem apresentando um bom futebol, já não é de agora e tal. No Manchester United, no primeiro semestre do ano passado, ele jogou muito bem. Já no segundo semestre começou a ter uma decaída e tal. Talvez pelo esquema que o Ten Hag, né, que é o técnico do Manchester United, tem adotado, não tem sido muito bem aproveitado. E na seleção ele já não havia sido convocado nas últimas convocações. Sim. Então acho que é um nome que surge de surpresa, é um nome que tem o seu peso, foi o capitão desse último ciclo praticamente, só que eu não vejo o Casemiro como um nome que vai se perpetuar na seleção nos próximos anos. O Andrés Pereira eu acho que já merecia a oportunidade de estar presente na seleção brasileira pelo futebol que apresenta no Fulham. O Fulham que é um time limitado e ele consegue tirar leite de pedra desse time praticamente, porque é um cara que vem jogando muito bem, ele que meio que orquestra o jogo do Fulham. E o que me impressiona no Andrés Pereira na Premier League é que é um cara que ele não tem medo de jogo grande, tá ligado? Ele joga da mesma maneira contra, sei lá, o Brighton, que é um time bom, joga da mesma maneira contra o Luton Town, joga da mesma maneira contra o Liverpool, entendeu? Pra ele não tem medo de jogar, tá ligado? Tem coragem para jogar, como diz nosso querido Fernando Diniz. Os outros nomes eu acho que já haviam pedido passagem, Douglas Luiz, Paquetá finalmente está de volta à seleção. Sim. Ficou marcado por uma suposição de aposta esportiva, etc. Tiraram o cara da seleção, ele já estava jogando no West Ham e não tinha voltado para a seleção, cara. Tá ligado? Então, graças a Deus voltou o Paquetá aí. João Gomes está jogando muito bem no Wolverhampton. Teve uma partida aí, se eu não me engano, foi uma partida na semana passada. Fez 2 gols, decidiu o jogo no Wolverhampton. E aí o Pablo Maia, para mim, é o nome que mais me incomoda, cara. Pelo fato do que você disse, que é um nome que não tem a cara da seleção ainda. Possa ser que conquiste a vaga por merecimento e tudo mais. Mas, poxa, eu não consigo ver o Pablo Maia no meio de campo marcando o Bellingham contra a Inglaterra, tá ligado? Não consigo ver ele marcando o Phil Foden contra a Inglaterra, tá ligado? Então, tipo, isso é o que me incomoda um pouco em relação a esse nome. Mas possa ser que surpreenda, né? A gente não pode também crucificar o jogador antes mesmo dele entrar em campo. Mas a primeira impressão é o que fica, não tem jeito. Tem alguém que você acha que ficou de fora, que deveria ter tido mais chance nessa seleção? Eu acho que o Talisca tá pedindo passagem há muito tempo mesmo. Sim, pô. Até caio em contradição, deixo claro aqui, que eu falava que o Neymar não tinha que ser convocado por estar no mundo árabe. Só que o Talisca tá lá um bom tempo e se destacando. E, cara, eu acho válido ele ter uma chance, sabe? É um bom jogador. O Talisca é um cara que foi pro lado contrário, né? Ele tinha tudo pra ir pra Europa, foi pro futebol chinês, agora tá no futebol árabe. Não, ele foi bem na Europa também, no Besiktas. Sim, ele teve bons momentos e também não foi convocado. Também sempre ficou de fora da lista. E aí a gente passa pro setor ofensivo de ataque. E aí eu acho que chega um momento mais tenso para a seleção brasileira ali também, que a gente vem sofrendo muito com essa carência do número 9 e o excesso de pontas. Só que nessa lista, eu acho que até fica um negócio meio esquisito, porque o Brasil está perdendo essa característica, sabe? De ter aqueles grandes atacantes matadores e tá formando muito jogador rápido, veloz, que são bons jogadores também. E aí chega o Endrick, convocado aí finalmente, vai ter a chance dele, eu acredito que não sendo titular e tudo mais, só que recebe mais uma chance. Gabriel Martinelli, justíssima convocação, tá sempre em bom momento, sempre se destacando no Arsenal. O Richarlison conseguindo reencontrar um bom futebol, conseguindo voltar a marcar gols, isso é importante. O Rodrigo, sem dúvida, tinha que ser convocado. Aí chega a aposta, que é o Savinho, que como o Ian Couto está nesse time do Girona, que vem se destacando no futebol espanhol. O Vinícius Júnior, unânime também. E o Rafinha do Barcelona. Algum nome aí não te agrada, Vini? Alguém aí
incomoda? Alguém ficou de fora para você que deveria ter sido convocado? O que você achou dessa lista de ataque aí para a seleção brasileira? Cara, essa parada que você falou da carência, né, de um centroavante nato, referência lá na frente, eu acho que, para mim, quem falta aí é justamente o centroavante, camisa 9, referência que a gente tem no Brasil, que, na minha opinião, é o Pedro. O Pedro tem feito um ótimo início de campeonato e é um nome de confiança do Dorival. Sim, pô. Esse que me impressiona um pouco, porque o Pedro foi rei da América quando o Dorival estava à frente do Flamengo ali como técnico. É um cara que conseguiu a titularidade no Flamengo, foi convocado para a seleção brasileira no ano passado para a Copa do Mundo. Então, ano passado não, já é retrasado. 2022. Caraca, mano, passou muito rápido. Passou rápido. Exato. E ele foi convocado para a Copa, então eu acho que é um nome que poderia sim estar nessa lista. Eu acho que não seria espantoso vê-lo na lista, já que, pô, o Pedro tem feito muitos gols, tem dado assistência também, deu assistência pro Cebolinha de calcanhar no último Fla-Flu. Então eu acho que é um jogador muito participativo, eu acho que seria interessante tê-lo na seleção nesse momento, já que a gente vem passando por carência quando o assunto é centroavante e referência. Eu acho que quem vai ser titular nessa seleção aí é o Richarlison, pelo menos que ele vem passando. Eu acho que o Endrick, ele ainda tem que amadurecer um pouco, acho que é uma palavra muito forte, porque o Endrick já é uma liderança técnica dentro do Palmeiras. Sim. Mas eu acho que o Richarlison, acho que é melhor começar com o Richarlison do que começar com o Endrick. Principalmente se tratando de jogos contra a Inglaterra e Espanha, entendeu? Mas ele merece a oportunidade de entrar. A surpresa desses atacantes convocados foi o Savinho do Girona, que vem sendo um dos destaques do Campeonato Espanhol, da La Liga, né, com o Girona, que vem sendo a sensação, como eu falei anteriormente. Então, acho que foi justa a convocação do moleque, merece essa oportunidade. Savinho, que começou, se eu não me engano, no Atlético Mineiro, e agora está no Girona, está voando, está jogando muito bem lá, sendo um destaque ao lado do Dubivik. Inclusive, vai para o Manchester City já, que o Girona ali do guarda-chuvinha ali do Grupo City, e ele tá com 30 jogos, 9 gols e 7 assistências. Pô, 16 participações em gols, merecida a chance, né, da seleção brasileira. Sim, pô. E o Richarlison... muito alta para um jogador de lado de campo, Sim. O Richarlison, o diretor Maurício trouxe aqui os números do Richarlison, 25 jogos, 11 gols e 3 assistências. Tá reencontrando, sim, a boa fase do Richarlison. E tomara, né, cara, que ele consiga ajudar a seleção brasileira. Só que o nome, Vini, não sei se você vai concordar comigo, me incomoda um pouco, que é o Rafinha. Eu, particularmente, não acho, assim, um jogador de seleção brasileira. Já teve a chance, foi pra Copa do Mundo, tentou mostrar o bom futebol, só que, cara, eu acho que não, sei lá, não me desce o nome de Rafinha na seleção. O que tu acha? Cara, é um nome que já teve presente e tal. Eu acho que foi convocado mais por estar presentezinho anterior. Não é mais aposta. Mas, pro lugar do Rafinha, quem você tem em mente, assim, pra colocar de imediato, assim? Caraca, eu acho que a gente pode pegar esse gancho e montar uma seleção brasileira, né? Perfeito. Montar uma seleção ideal, meu diretor. Põe aí na tela que a gente vê alguns nomes, algumas opções que temos aí, ó. Você escala, seleção de Dorival Júnior. Qual o esquema tático, Vini, né? Sampaio? Nosso querido GE. 4-3-3. Eu acho que pode ser na 4-3-3. A seleção joga assim, né? Com 2 pontas. O Vini e o Rodrigo tem que estar no time. Dá pra dar um control scroll, Maurício? Será que dá um zoomzinho aí? Eu não sei se dá. Dá, claro que dá. Começar com o goleiro, então. Isso aí seria então a escalação principal ou seria a formação principal? Nossa convocação, né? Seria a nossa convocação. Não, acho que aí seria o time ideal. É o time ideal para a seleção brasileira. Eu acho que são 26 que a gente consegue botar. Não, é o time. É só o time? Confirmou aqui. Mas vamos de time, então. Acho que o Ederson, sem dúvidas. Ederson, pô. Lateral direita. Aí é o Danilo, pô. Eu também acho que é Danilo. A gente não pode convocar aí, minha rapaz, mas depois eu dou minha opinião sobre o ataque. A zaga. Não, lateral esquerda. Lateral esquerdo? Por esses nomes que temos aí, acho que vai ter que ser Ayrton Lucas. Tô contigo. Marca bem. E na zaga? Pra mim é Marquinhos e Beraldo. Pra mim é Marquinhos e Gabriel Magalhães.
E agora? Né? Eu vou de Beraldo porque, se eu não me engano, o Beraldo é canhoto. Então, tipo, saída de bola, um zagueiro destro, um zagueiro canhoto, acho que facilita. Galera no chat quiser opinar também, exato, comenta exato. aí, galera. A participação de vocês. Vem comentando. Diretor, o que tu acha, diretor? Dá o voto de Minerva aí. Mas não é nenhum absurdo o Magalhães começar jogando, não. Beraldo, diretor foi de Beraldo. Então vai ser Marquinhos e Beraldo. Meio campo. Caramba. Acho que, cara, eu acho que vale a pena testar o André. De primeiro? De primeiro. Não, faz sentido. Acho que eu iria de André. A gente só tem que ver como que vai funcionar o André nas mãos de Dorival, que é um técnico totalmente diferente. Sim. Tem a filosofia diferente do Fernando Diniz, né? E eu acho que com isso, com o André ali mais de cão de guarda, daria, na minha opinião, para arriscar uma dupla Guimarães e Paquetá. Tô contigo. Acho que não ia dar pra correr muito disso, não. Mas o Douglas Luz tá pedindo passagem também, tá? Pede passagem. O Andrés Pereira também. Eu acho que o ataque... meio campo André de primeiro, Bruno Guimarães segundo volante e Paquetá um pouco mais avançado. O Paquetá, o cérebro do time ali, né? Isso. E aí os atacantes... O diretor Maurício pensa um meio campo com João Gomes, Paquetá e André. Meio campo mais forte, assim, de pegada, né? Nosso diretor Mourinho Fines, né? Eu vou no ataque, acho que o gabarito, na minha opinião, né? É Vini, Rodrigo e Richarlison, e tudo. Acho que não tem para onde fugir. Mas eu gostaria de ver também, se possível, mais à frente, gostaria de ver um Vini, Rodrigo e Martinelli, com o Rodrigo como falso 9, já que ele joga assim também no Real Madrid. Joga assim no Real, o time fica bem rápido, né? Exato. Ia ganhar muito em velocidade, perderia um pouco referência, mas ganharia muito em velocidade. O Maurício colocou aí que queria Vini, Rodrigo e Endrick. Interessante também. Interessante também. Então é isso, mas aí, nossa Vini, né? Quem você chamaria então pro lugar do Rafinha? Eu fiquei pensando aqui, fiquei, cara, difícil. A gente não tá com tanta opção assim também. Cara. Acabou que tu titubeou e não falou o teu nessa parte. Não falei o meu, mano. Não falei o meu. Eu dei pra tu essa aí, tu peidou, né? Na farofa. Rebati, repassei. Não sei, cara, de verdade. É difícil, cara. Tô te falando que é difícil. Não, tipo, por isso que eu perguntei pra tu, que tu falou que não queria o Rafinha. Eu falei, mas quem que tu queria ver nessa seleção? Talvez chamasse o Pedro pra ser mais uma referência ali. Pode ser. Perderia um ponta, mas teria uma referência, pô. Eu acho que de ponta a gente tá até bem, pô. Se a gente for parar pra pensar. Sendo bem sincero. Então essa é a nossa seleção ideal, rapaziada. Isso aí é a escalação aí. Dos convocados do professor. Desses convocados, isso aí. A gente conseguiu pensar no melhor para essa seleção, para essa primeira convocação do Dorival, sem Pablo Maia presente e tal. Eu acho que ele vai ver isso aqui no primeiro amistoso, ele vai copiar essa formação aqui, vai falar, pô, esses moleques sabem o que estão falando. Sabe de bola. Sabe. Esses aí, nossa, Sports Arena são os caras do momento.